Olá a todos de debates sobre religião. Esse canal ele está sempre aberto a novas ideias e diálogos. Eu sempre dou respostas, mas na verdade poucas pessoas perguntam porque alguns acham que os assuntos são meio digamos assim, polêmicos. E de fato até que são. Perdas e ganhos com o cristianismo. O que é que o mundo ganhou? O que é que o mundo perdeu com a questão do cristianismo? Olá, que todos estejam bem de saúde, é o que eu desejo. E na introdução desse assunto eu gostaria que todos prestassem bem atenção, né? Valeria a pena fazermos uma reflexão sobre as perdas e os ganhos do momento em que os apócrifos, os livros que eram usados na época e a perspectiva cristã entrou no meio desta história, né? Bem, eles deram uma visão diferente do que temos em nossos dias? Será que os apócrifos combinam com essas coisas? Existem alguns apócrifos onde a gente percebe que mansamente eles colocaram o dedo do que eles queriam dentro dos escritos. Uma modificaçãozinha aqui e outra ali faz uma grande mudança do texto no final das contas. Como se costuma dizer no ditado popular, no fritar dos ovos é que a gente termina descobrindo se vai dar certo o omelete. Então, fizeram assim, né? Destacando aqui o fato de que o cristianismo moderno tem uma diversidade própria, mas todos eles, no final, terminam tendo uma certa combinação. Vocês já perceberam? Não tem uma igreja que deixe de falar em Cristo, mas não tem nenhuma igreja que pregue a palavra dele do mesmo jeito. Cada um tem uma perspectiva diferente. Tá? Então, no meio dessa confusão generalizada, nós podemos dizer que essa diversidade ela é boa? Acredito eu que não. Temos uma grande gama de teologias diferentes, tanto profissionais como não profissionais, né? Nós temos práticas que são diversas, muitas práticas diferentes. Cada igreja tem uma prática diferente, né? Então, interpretações, elas são variadas. Uns dizem que a Bíblia não pode ser interpretada. Como não pode ser interpretada? Se você vai ler, como você não pode interpretar? Se você não pode interpretar, você não tem livre-arbítrio. Tá? Então, a Bíblia ela tem um lado que querem que a pessoa veja ao pé da letra, o que não é muito bom, não é saudável, entendeu? Então, vistas essas coisas e analisadas, nós temos, com certeza, uma visão diferente. Temos uma grande gama de práticas, como eu já disse, que fogem à realidade dos tempos antigos. Nesse contexto, ainda se encaixa a visão política. Veja bem que a política ela nunca deixou de andar junto com crença, ou religião, ou seita, seja lá qual for, que seja ela daqui, que seja ela da Arábia, que seja ela da África, mas sempre esteve inserido nesse contexto. Né? Dentro da visão cristã, como se fosse uma única visão, nós temos múltiplas visões. Então, no contexto apropriado, nós vamos ver que a causa da criação do sistema cristão foi uma corrupção. É fácil identificar isso, foi uma corrupção. A posição social, os sacerdotes da Judéia que foram agraciados pelos ocupantes romanos com cargos religiosos e políticos dentro da estrutura já existente na Judéia, que era o Sinédrio. Né?
Tanto é que, se você for ver as escrituras, a gente só escuta falar em fariseu e saduceu. Os essênios, eles não entram. Só se escuta falar nos nazarenos, mas ligado a Nazaré, um povoado da época, o que não corresponde também à realidade. Os ocupantes romanos deram esses cargos, mas não deram esse cargo da maneira com que muitas pessoas imaginavam que eles iam dar. Olha, vamos procurar os melhores dos melhores para dar os cargos. Não. Eles procuraram, na realidade, uma estrutura. Os invasores romanos procuraram uma estrutura usando os piores e os mais corruptos que existiam naquele tempo. Nada foi realizado às pressas. O romano não tinha pressa em realizar. Ele queria uma coisa bem feita. Eles eram perfeccionistas em muitas coisas. Né? Pela lógica, os romanos não queriam uma ocupação rápida, e sim bem planejada, de toda a Judéia, assim como eles fizeram em Damasco, pois eles também estavam em Damasco. Cidade ocupada pelos mesmos romanos que ocuparam a Judéia. Os romanos eram astutos. O povo que seguia Emanuel e Yeshua receberam dos essênios a perfeição no que diz respeito aos ensinamentos. Mas o resto tudo estava ligado aos fariseus e saduceus. É bem claro que estes ensinamentos não eram iguais ao que mais tarde a Santa Madre Igreja introduziu. A Santa Madre Igreja introduziu para os remanescentes da brutalidade dos ocupantes de Roma. Mais tarde, se passou uma borracha em cima das fogueiras feitas nos coliseus e em outras arenas. Se passou uma borracha em cima das pessoas que foram estraçalhadas por feras. E não, lá vem a parte política, vamos fazer com que o cristianismo apareça. Afinal, isso beneficiava alguém. Esse alguém era Constantino. Né? O modelo inicial foi estabelecido. Estabelecido o modelo inicial. Né? O movimento original não se chamava cristianismo. O povo que seguia o profeta Emanuel e Yeshua eram chamados de seguidores do caminho. Veja em Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo falando, eu sigo o caminho ao qual os outros chamam de seita. Né? Então, essa visão, pastor não quer passar. Líder religioso de outras crenças que se dizem reveladoras não querem passar. Eles não querem passar isso e nem explicam. E se explicam, explicam para deturpar, porque o objetivo não é ensinar ninguém. Tá? Eu não estou comprometido e nem tenho o rabo preso com nenhum deles, portanto eu digo a verdade. Entendeu? Do jeito que realmente deve ser. Eram seguidores do caminho. Eles eram encarados como uma seita pelos fariseus, que queriam que os romanos prevalecessem. Ora, é claro que eles queriam que prevalecessem, eles estavam lucrando, né? Para que os cargos deles fossem preservados. E pelos saduceus, que também tinham um quinhão a receber sempre daquele povo, do povo romano, do ocupante romano. O rei por direito não foi empossado. Quem era o rei por direito? Tinha um rei por direito? Tinha. Os conflitos do século II e III foram decisivos para impor ordem romana, mas a maquinação veio mesmo no século I. A coisa começou a ser elaborada foi no século I, quando o nobre de linhagem davídica surge. Este é chamado Emanuel Yeshua, filho de José. Nada da fantasia de filho de uma virgem. Nada da fantasia de ser ele um Deus. Ele era um profeta que diz, eu não vim para abrogar a Torá, os mandamentos, eu vim para cumprir. Muitos interpretam esse cumprir de uma maneira totalmente errada. Cumprir significa vamos pôr em prática aquilo que Moisés disse. Não as 613 leis criadas pelos judeus, e sim aos 10 mandamentos, ao decálogo. Ele queria pôr ordem na casa. Tá? Então, Emanuel Yeshua era filho de José.
os homens sempre eram chamados pelo nome do pai e não pelo nome da mãe, né? Pelo que sabemos, José e Maria também eram da tribo de Davi. Se eles eram da tribo de Davi, logicamente que a tendência era serem ruivos, tá? E não cabelos, digamos, cor de castanha, isso e aquilo, como muitas pessoas descreveram, né? Então, eles eram davídicos. Isso deu início a um problema político, de fato, e de nome, pois os sacerdotes e os juízes do Sinédrio, assim como os políticos de hoje, jamais pretenderam largar o osso. Afinal de contas, esse osso era gostoso, tinha dinheiro no meio, e os judeus, eles são muito conhecidos por serem gananciosos. Sempre foram gananciosos. Um dos motivos de Hitler querer eliminar o judeu era essa ganância, astúcia, trabalhar com dinheiro, e eles sabiam fazer isso muito bem, entendeu? Então, o que acontece? Um rei, por direito, podia ser coroado. Se o regime fosse judaico. Mas o regime não estava sendo judaico. Estava sendo judaico manipulado por Roma. Mas não era. Era uma nação sob o domínio de outros, que nomearam corruptos para que estes fossem informantes deles, né? E é lógico que eles armaram para o homem chamado Yeshua, até que conseguiram uma boa acusação, crime de sedição. Essa história ela foi totalmente modificada por Roma. Então transformaram um contraventor penal para Roma, porque Roma achava que o crime de sedição era digno de crucificação, então pegaram e mataram. Eles assassinaram Yeshua. Não houve aquela coisa de que ele morreu pelos pecados do povo. Ele veio para ensinar, para corrigir. Ele veio para curar e mostrar às pessoas a maneira da pessoa se harmonizar com a Mãe Terra. Ele veio para mostrar os poderes coligados do céu com os poderes coligados da terra. Isso não é ensinado dentro do cristianismo. Porque o cristianismo quer isto: dinheiro. Tá? Dinheiro para eles, para uma cúpula, não para o povo. O povo sempre foi gado. Gado para ser explorado. E continua, e uns são conformados com isso, né? O único crime que podia levá-lo à morte pelos romanos seria o crime de sedição. Covardia, ambições se juntaram à política romana. Eles, os judeus, não tinham coragem. Eles não tinham coragem de matar um rabino de Israel, mas podiam instigar muita gente contra ele com mentiras e com dinheiro. Pessoas, mas os judeus mataram Cristo, que é Yeshua. Mataram nada. Não foram os judeus, foram os romanos. Agora, lógico, instigado pelos judeus. Por quê? Porque os judeus queriam o poder. E sabiam que se Yeshua fosse coroado rei dos judeus, por direito que ele tinha, ele tiraria a corrupção do meio de Israel. Vocês não estão achando isso parecido com algo que nós temos hoje no nosso país? Nós temos uma cúpula lá no Congresso e temos um grupo de político aí que não quer largar o osso também de jeito nenhum, não. Por quê? Porque lá tem dinheiro. Dinheiro que é nosso, que é mal utilizado, enquanto que o povo continua na ralé, lá embaixo. Tem gente até dizendo aí que o povo só serve para votar e receber diploma de burro. Quem disse isso foi Bolsonaro. Quer dizer que a coisa política daquele tempo não é diferente da coisa política de hoje, não. Então, eu quero só esclarecer para vocês aqui. O essenismo era a mola mestra que poderia tirar o povo da pobreza, da miséria, e eles faziam isso naquele tempo, com muita gente. Hoje, não se escuta falar nisso. Quem arrisca de falar muito sobre o essenismo hoje sou eu e talvez alguns poucos aí que eu nem conheço. Mas eu digo para vocês com toda a sinceridade.
O essenismo é que é a religião que deveria estar sendo posta em prática. Porque ela não exige da pessoa que a pessoa pague dízimo. O indivíduo levanta o próprio essenismo. Eles fazem oferendas para o essenismo crescer para eles. Não é para uma cúpula. Não é uma pirâmide. É uma coisa nivelada. Não tem maior, nem tem menor. Embora existam cargos, esses cargos não são remunerados. E a prestação de contas. É interessante se houver a prestação de contas do que fizeram, a prestação de contas para o povo do que não fizeram. Todo ano é feito prestação de contas, deve ser feita a prestação de contas. É ilógico. Os sistemas religiosos de hoje, nenhum deles, prestem bem atenção, prestam contas do dinheiro que recebem do povo. Dízimo é para Deus. Deus não vem aqui. O Eterno não vem aqui para almoçar, nem jantar, nem tomar um de jejum com você em sua casa, não. Ele não vem para cá. Tá? Note bem o que é que foi dito lá nas Escrituras, por Malaquias. Devolvei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento na minha morada. Para quem? Para o povo que chegasse. Hoje, se você chegar, tem igreja aí, que eu não vou citar o nome não, porque se eu citar o nome eles se zangam, entendeu? Que você vai em certos lugares deles aí, certas igrejas deles, certos templos, e lá você paga tudo. Você paga tudo. Tá? Eles não ajudam em nada. Tá? Você paga tudo. Se você vai para outras igrejas aí, que tem até templos aqui no Brasil, em São Paulo, tá? Imitando de Salomão, você vai pagando, sempre pagando. Ele recebe dinheiro seu, mas ele não é capaz de devolver nada. Se você quer, você tem que pagar. Entendeu? Então, meus amados irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Apesar de não estar tão bem de saúde, mas eu resolvi gravar esse vídeo e queria que todos meditassem um pouco sobre isso. Repensem a vida de vocês dentro dos credos cristãos. Eles são uma corruptela, na verdade, que foi imposta para você, cidadão comum. Não se deixe enganar por esses homens que estão aí mentindo ou então dizendo verdades misturadas com mentiras para te ludibriar, para te enganar e para fazer você ser gado dele a vida inteira. Em outras palavras, escravo. Essa que é a verdade. Então, que a paz esteja com todos, que a felicidade esteja em vossos corações e comentem, dê um joinha, tá? Inscrevam-se no canal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.